Hoje em dia, as crianças se divertem praticamente apenas com tablets e celulares, ora com jogos, ora passando o tempo assistindo e imitando vídeos do TikTok. Mas antigamente, muito de nós nos divertimos com outras coisas, e uma das coisas mais legais era passar trote no telefone. Mas ninguém foi mais além quando o assunto é trote do que o senegalês Ali Dia, que se tornou um mito graças a um trote telefônico bem executado. Certo dia, Souness, então treinador do Southampton, recebeu uma ligação que supostamente seria do liberiano George Weah, lendário ex-atacante de Milan e Paris Saint-Germain, além de melhor do mundo pela FIFA em 1995. O Weah estaria pedindo uma chance para o seu primo, um craque ainda não descoberto no futebol africano, e que inclusive havia marcado 2 gols na última vitória da seleção do Senegal nas eliminatórias africanas. Mesmo com toda a sua experiência de anos na Premier League, o treinador escocês acreditou na história, principalmente porque o Saints sofria com as lesões de atletas e precisava de um reforço para o ataque, e ofereceu um contrato de 1 mês a Ali Dia. Bom, ele jogou com o Weah no PSG, estava na 2ª divisão alemã, vamos dar uma olhada nele, explicou o ex-comandante de Liverpool e Benfica no dia da apresentação. O problema é que nada daquilo era verdade. Dia era apenas um boleiro de final de semana, com passagens por equipes amadoras francesas e semi-amadoras da Inglaterra. Enquanto o tal do George Weah do telefone, na verdade, era um ardiloso colega de sua universidade. Alguns dias passaram e o africano não causou nenhuma boa impressão nos treinos. No entanto, num daqueles golpes do destino, acabou ganhando uma chance de ouro para mostrar seu futebol na liga inglesa. Ali Dia havia sido escalado para um jogo do time reserva do Southampton contra o Arsenal, mas a partida acabou cancelada depois que o campo alagou. Por isso, o promissor craque acabou convocado por Souness para compor o banco de reservas contra o tradicional Leeds United pela Premier League. E aí, a história começou a ser escrita. Em um sábado, 23 de novembro de 1996, partida do Southampton em casa contra o Leeds. O relógio marcava 32 do primeiro tempo quando o inesperado aconteceu. Ninguém menos que o lendário Matt Le Tissier, um dos maiores atletas da história do clube e do futebol inglês, sentiu a coxa e pediu substituição. O técnico olhou para o banco e mandou Ali Dia aquecer para entrar. Enquanto Le Tissier deixava o campo, ovacionado pelos torcedores, lá entrava o senegalês em campo, com a camisa 33. Que momento maravilhoso, meus amigos! Segundos depois de entrar no gramado em seu primeiro toque na bola, quase marca para o Southampton num bom chute, diga-se de passagem, mas parou na defesa do goleiro adversário. Que baita começo para um estreante jogador na Premier League. No entanto, 5 minutos antes do fim da partida, o caoseiro foi substituído enquanto sua equipe tentava em vão diminuir a derrota de 2-0. Poucas pessoas presentes sabiam, embora alguns jornalistas tivessem suspeitado, mas o que elas haviam acabado de ver estava prestes a entrar para a história da liga inglesa. Le Tissier, que foi substituído por Dia, disse às gargalhadas em entrevista após a partida: "Eu fiquei muito surpreso quando eu vi entrar em campo. Ele havia treinado conosco no dia anterior, e era tão ruim que nós pensávamos que tinha vencido algum concurso para poder estar ali passando um dia com a gente. Chegamos ao estádio no sábado e ele estava sentado no vestiário, e todos nós pensamos, pô, legal, ele vai poder assistir a partida também." E ali foi o fim da meteórica carreira de Ali Dia, o primo de Weah na Premier League. Em um documentário sobre o futebol inglês, às gargalhadas, Le Tissier recordou o momento. "Aquilo foi inacreditável, ele parecia o Bambi correndo no gelo, foi extremamente vergonhoso de assistir, foi uma situação bastante bizarra. No dia seguinte ao jogo contra o Leeds, eu fui ao clube para tratar a minha lesão e o encontrei por lá, também no departamento médico, já que ele disse que havia se machucado na partida. Depois ele nunca mais foi visto", contou o ex-meio-campista. Após a bizarra e desastrosa estreia, Graeme Souness ficou encafifado e pistola da vida, e assim ligou para o verdadeiro George Weah e descobriu que havia sido passado para trás. Ali Dia, na época, concedeu entrevista à Sky Sports nos dias seguintes à partida e manteve sua versão, dizendo que ia provar que era um bom jogador ao fim de seu período de teste de 1 mês. "O técnico me disse que George ligou para ele e disse que eu sou um bom jogador. Não tenho medo de dizer que eu sou um bom jogador. Eu posso e vou provar isso." Mas como era de se esperar, Ali Dia ficou só no papo e nunca provou nada. Para completar o show de bosta, alguns dias depois, ainda foi descoberto que o africano era um baita gato.
Ele e o falso George Weah afirmava que ele tinha 22 anos, mas na verdade tinha 31 e que nem jogador de futebol ele era. Na verdade, era apenas um estudante de economia que sonhava em um dia jogar a Premier League. Como era de se esperar, o primo de Weah foi liberado após 2 semanas pelo Southampton e encerrou sua carreira no ano seguinte jogando pelo semi-amador Gateshead, pelo qual ainda marcou 2 gols em 8 jogos. Até hoje, o africano tem status de lenda na Inglaterra. Hoje em dia, com os dados de todos os jogadores disponíveis na internet, com uma simples busca é improvável que a estratégia de Dia pudesse ter sucesso novamente. Mas nos anos 90, no entanto, ele não foi o único a tentar esse tipo de façanha. Antigamente, isso acontecia o tempo todo, disse o antigo treinador do Southampton. Ali Dia sempre será lembrado. Ele é o número 1 da lista de piores jogadores da história do campeonato inglês. Lista essa organizada tanto pelo jornal The Times quanto pelo tabloide inglês The Sun. Há alguns anos, o site Bleacher Report conseguiu encontrar Ali Dia e atualmente ele vive em Londres. Na conversa, o ex-jogador revelou ter mágoas da imprensa britânica por tratá-lo como um impostor. Eles me retrataram como um mentiroso, e isso não é verdade. Eu joguei pelo Paris Saint-Germain na segunda divisão, de 86 a 88, e eu ajudei a ganhar a Copa de Paris em 1986 ou 87, não lembro, já faz muito tempo. Garantiu Ali Dia. Procurado pela reportagem, o Paris Saint-Germain alega não ter nenhum registro dele como jogador. Apesar de Dia afirmar que jogou com David Ginola em Paris, um dos destaques do PSG na época, mostrando inclusive uma foto sua com o francês para provar a sua história. Sobre o Southampton, o senegalês deu explicações pouco convincentes. Eu treinei contra a primeira equipe, pelo time reserva, por 2 semanas. Eles sabiam de minhas habilidades. Teve também um rachão antes do jogo contra o Leeds, 11 contra 11, e eu marquei 2 ou 3 gols. Eu deitei naqueles treinos. Eu ganhei o direito de estar lá. Southness disse, você está dentro para amanhã, esteja pronto, contou Ali Dia. Eu tenho a consciência limpa, Deus vai ser o nosso juiz, encerrou o senegalês. Ali Dia, o estudante universitário de 31 anos, que assim como Fred Desimpedidos, tinha um sonho, jogar a Premier League. E assim o fez. Como diz o ditado, quem quer, meu irmão, dá um jeito. Por linhas tortas ou não, o cara acabou conseguindo realizar o seu sonho. Mesmo que por apenas 53 minutos. Tá errado, meu irmão? Tá, mas eu tiro o chapéu pra atitude desse cara. Se você gostou desse vídeo, deixa de ser um picareta igual esse cara. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, dá uma moral aqui pros seus amigos do Futirinhas, tá bom? Então, é nóis galera, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, fui!